Boa noite, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para mais um tema sobre espiritualidade, né? Você que tem acompanhado os nossos vídeos, que gosta, né, dos nossos vídeos, eu venho pedir para você a sua gentileza, a sua caridade também, de dar um like, de compartilhar esse vídeo, de comentar, né, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que Deus nos pede. O tema dessa noite vem um pouco numa pergunta que me fizeram. Estava numa fila, né? Numa fila de ônibus, né? E a pessoa me perguntou, a pessoa até que me conhece, falou assim: Mas poxa vida, um tempo atrás você falava que era pastor, né? Um tempo agora tá falando de ser padre, né? Na verdade, eu sempre falei de ser padre, né? Quem me conhece mesmo de verdade sabe que eu tenho trabalhado essa vocação e lutado contra essa vocação desde a minha tenra idade, desde criança. Eu tenho esse chamado e essa, vamos dizer assim, essa tendência, né? Quem me acompanhou na Igreja Católica Romana vai lembrar de mim nos grupos de oração, vai lembrar de mim em tantos momentos, né, da Igreja Católica, como acólito no altar, né, como seminarista. Fui seminarista há 3 anos no seminário da Diocese de Amparo. 3 anos, né, não foram 3 dias, foram 3 anos. Ah, mas o que te levou a sair, o que te levou a deixar, né, tudo isso, e depois vinha ser evangélico, né? Isso é um tema para uma ocasião futura, né? Hoje nós queremos tratar sobre o seguinte: o pastor evangélico, né, protestante, o padre, né, e qual que é a diferença dos dois, se é que existe uma diferença, né? É, eu quero começar com uma leitura da palavra de Deus para que a gente possa desenvolver isso. Eu vou ler 2 textos da Escritura e esses 2 textos da Escritura é o que molda a minha maneira de pensar. Então, eu não vou falar muito daquilo que a igreja anglicana pensa sobre. Eu vou dizer o que o Davis, em particular, pensa sobre. Respondendo algumas perguntas. Ah, mas você está na igreja anglicana mundial, você tem que falar em nome da igreja. Bom, a questão é a seguinte: nós anglicanos não nos sentimos dono da verdade. Muito pelo contrário, você vai encontrar segmentos anglicanos com diversas posições teológicas, com diversas posições litúrgicas. Você nunca vai encontrar o anglicano e vai ter problema com ele, tá? Se você é católico tradicional, tudo bem. O anglicano conversa muito bem com você. Se você é mais protestante, o anglicano conversa muito bem com você. Se você é mais pentecostal, alguns anglicanos conversam muito bem com você. Eu converso muito bem. Se você é pentecostal, se você é carismático, converso muito bem com você. Compartilhamos da mesma espiritualidade, da mesma maneira de buscar a presença de Deus. Amém? Eu quero tomar com você o texto de Marcos, capítulo 9, do versículo 38 e seguintes. E diz assim: E João lhe respondeu a quem? A Jesus, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é a favor de nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois meus discípulos, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer um que escandalizar estes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. Eu quero tomar com você também o texto de João, Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 8, dentro do contexto
que um doutor da lei chamado Nicodemos foi procurar Jesus à noite e Jesus fala para ele sobre o novo nascimento. Jesus fala para ele sobre a manifestação do Espírito, o agir do Espírito Santo. E dentro de tudo isso, Jesus diz assim, eu vou ler do versículo 6 ao 8. Amém? João capítulo 3, versículo 6 ao 8. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer. Mas você ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então todo aquele que nasceu do Espírito é igual ao Espírito, é livre, porque o Espírito sopra aonde quer, aonde ele quiser. Jesus disse lá no capítulo 9 de Marcos, que nós lemos, que quem não é contra nós é a nosso favor. Então, como que eu vejo e como que eu creio que é uma maneira equilibrada da gente entender o pastor e o padre e o reverendo católico, anglicano, o católico ortodoxo, o reverendo católico romano. Como que nós devemos ver os pastores e os padres? Eu creio que nós estamos todos trabalhando pelo reino de Deus. Eu creio que cada igreja tem um dom que recebeu de Deus, e esse dom não é para mim, esse dom não é para a minha igreja, esse dom é para a igreja. E a igreja é muito maior do que uma pequena porção de pessoas. Claro, eu tenho as minhas convicções como seminarista anglicano, caminhando para o diaconato, dia 14 de julho, está perto. Eu tenho as minhas convicções católicas. Aqui no Brasil, a UAC, a Igreja Anglicana Mundial, UAC, que tem o seu patriarcado seu patriarcado em Uganda, na África. Eu estava pensando em Constantinopla, porque tem o patriarcado de Constantinopla. Mas o patriarcado de Uganda, que é o nosso patriarca é o Dom Christopher. Nós temos também a nossa província católica aqui no Brasil. Nós somos anglo-católicos, né? Nós temos essa posição anglo-católica dentro do anglicanismo. O que é isso? Nós somos mais católicos do que anglicanos, né? Nós não aceitamos 90% daquilo que os protestantes pregam, né? Vem pregando ao longo dos séculos, né? Sobretudo com questão da Eucaristia. Nós temos muita proximidade com os romanos, né? A nossa fé na Eucaristia, nós não podemos dizer que é um símbolo e nem que a nossa missa é uma missa de faz de conta, né? Se Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês fazem memória de mim, e não somente memória, mas essa memória de estar dizendo de novo, isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue. Então se e pronto, acabou, né? Então, para nós é assim. Tem gente que diz, não, isso aí é um simbolismo, tal. A gente respeita também. A gente não bate de frente, a gente respeita quem acha que é um símbolo, quem acha, cada um na sua crença. Mas o mais importante é que todos nós estamos em prol ao reino de Deus. E o pastor? O pastor, ele foi chamado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chamou ele. Veja bem, Paulo, eu creio que é 2 Coríntios. Vamos pegar rapidinho, não separei esse texto, mas vamos pegar lá. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. Capítulo 1, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui o versículo. Cadê o versículo? Eu não separei esse versículo, mas Paulo vai dizer aqui nesse capítulo que quem nos ungiu foi Deus. Quem nos ungiu foi Deus.
A unção, ela vem de Deus. Ela não vem do homem. Ela não vem do homem, ela vem de Deus. Aqui, ó, 21. 2 Coríntios 1:21. É importante esse versículo. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então quem chama, quem confirma e quem unge é Deus. É uma unção diferente, tá? A unção do padre é diferente, a unção do presbítero é diferente, mas a unção do pastor também existe. E é Deus que ungiu ele. Você deixou de ser pastor, Davis? Não, jamais vou deixar de ser pastor. A unção de pastor está na minha vida. A unção de pastor está na minha vida. Discernimento pastoral, o dom que Deus deu de ouvir as pessoas, de aconselhar, isso vai estar sempre na minha vida. E sempre teve. Tem pessoas que confirmam isso desde a época da renovação carismática, que eu era da Igreja Católica Romana, da época dos Talita Cuns que a gente fez com a comunidade Aliança de Misericórdia, os pessoal do grupo de jovens. Todos eles vão confirmar que há uma unção para isso. Mas um dia ela foi assumida diante de Deus, a gente caminhou, enveredou, porque nós estávamos buscando. Nós enveredamos num caminho diferente que nem todo mundo segue. E nem por isso é menos de Deus. É muito pelo contrário, quanta coisa linda os pastores fazem. Pastores evangélicos, quanta coisa linda. Pastores evangélicos cuidando de almas, de pessoas, ajudando em obras sociais. Quantas igrejas com obras sociais ajudando pessoas, tirando pessoas da lama, tá? Pessoas que estavam lá no vício das drogas, pessoas que estavam, né? Que ministério lindo que é o ministério pastor. Ah, mas você abre mão desse ministério? De modo algum. Eu acolho tudo que vem de Deus. Eu estou receptivo a tudo que vem de Deus. E essa unção que está na minha vida, que foi confirmado por uma igreja evangélica, viu isso e confirmou e me ungiu como pastor. Ok? Foi dado para essa igreja, para a condução dessa igreja, o discernimento que eu tinha o dom pastoral. E é sempre a igreja, a comunidade que confirma isso também. A comunidade viu qualidades, qualificações para representá-los, para estar cuidando das suas almas, auxiliando o pastor presidente nisso. E eu jamais vou ser ingrato e ignorante na palavra de Deus, como eu estou mostrando para você, 3 versículos já, né? Marcos 9, de 38 e seguintes, João 3, do versículo 6 ao versículo 8, e agora estou mostrando para você 2 Coríntios 1:21. A unção vem de Deus. Eu fui ungido a profeta. Eu creio no dom da profecia. Fui ungido a profeta, né? Veio um profeta humilde e ele declarou que eu tinha o dom da profecia e eu tenho visto e vejo e depois disso realmente eu vi frutos proféticos na minha vida. Mas a vida cristã não se resume a isso, a ser profeta, a ser um pastor. A vida cristã tem muito mais. O pastoreio tem muito mais a ser desenvolvido. Hoje eu sou acolhido na Igreja Anglicana Mundial. Então qual que é a diferença do pastor e do padre? Em primeiro lugar, os dois são chamados por Deus. Os dois são confirmados por Deus. Os dois são confirmados pela igreja, a comunidade local e a igreja geral. Os dois são ungidos sacramentalmente, vamos dizer assim, por essa comunidade. Na igreja evangélica pelo pastor local ou pastor presidente. E numa igreja católica, anglicana e qualquer rito católico é representada pelo bispo. Ok? Qual que é a diferença então do pastor presidente para o bispo anglicano? No nosso caso, como o AC aqui no Brasil, o nosso arcebispo é Dom Paulo Sérgio. A linhagem episcopal dele vem de Dom Salomão, que foi
aí vamos dizer, o pioneiro na Igreja Católica Brasileira. E Dom Salomão recebeu essa sucessão apostólica legítima. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana e tem tudo a ver com a Igreja Católica Romana. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Ortodoxa e tem tudo a ver com a Igreja Católica Ortodoxa. Por quê? Porque o Dom Paulo Sérgio, nosso arcebispo primaz, ele recebeu a imposição de mãos de um bispo que foi ordenado por Dom... eu acabei de falar o nome dele aqui, né? Dom Salomão. Dom Salomão, que foi ordenado por um outro bispo dentro da Igreja Católica Romana, já, ainda, né? Dom Salomão Católica Brasileira, quem ordenou ele lá dentro, né? Da Igreja Católica Romana. Quem ordenou o bispo que ordenou aquele bispo foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo, que foi caminhando séculos e séculos e séculos e séculos atrás. E essa ordem veio direto dos apóstolos. Então, o sacramento da ordem está completo. Que ordem? A ordem que Jesus deu. A ordem que Jesus deu para celebrar o sacrifício da Eucaristia, a ordem que Deus deu para absolver os pecados, declarar o pecado das pessoas. O pastor evangélico também deve e pode. Eu aprendi isso enquanto pastor. Aprendi isso por um profeta, numa escola de profetas, que o pastor ele tem autoridade para declarar o perdão dos pecados. Porque está na Bíblia, quem perdoardes os pecados serão perdoados. Os pastores evangélicos não fazem, porque não conhecem, têm medo disso, têm medo de se assemelhar aos católicos romanos. Porque a palavra romano, a palavra católica foi desgastada, perdeu o seu sentido verdadeiro, autêntico, mas a palavra católica significa universal. Aquilo que Jesus escolheu para todas as igrejas locais, todas as igrejas particulares. Aquilo que o Senhor Jesus entregou aos apóstolos, os apóstolos entregaram aos pais da igreja, e os pais da igreja entregaram e foi vindo. Como Paulo disse, eu falo para vocês, lá em 1 Coríntios 11, eu entrego para vocês aquilo que eu também recebi. Eu recebi uma ordem, eu recebi uma tradição, eu recebi uma ordenação. Então a ordem é um sacramento. A ordem não é. Então qual que é a diferença de um pastor evangélico para um padre que receba uma ordenação direto de uma sucessão apostólica? É que ali, além dele ser chamado por Deus, além dele ser ungido por Deus, além dele ser escolhido por Deus, de Deus ter investido na vida dele, de Deus ter capacitado ele com dons para aquilo, ele também tem o quê? Uma ordem ministerial que vem lá dos apóstolos. Independentemente se Roma fez certo ou fez errado, veio caminhando por ele, porque assim Jesus o determinou. Assim Jesus determinou que os apóstolos tivessem essa autoridade. Então, nós estamos debaixo da legítima e verdadeira sucessão apostólica, da verdadeira e legítima unção apostólica. Hoje em dia tem muitos apóstolos, não tenho nada contra. Eu fui de uma igreja neopentecostal que era apostólica. Quem me ungiu a pastor tinha o ministério de apóstolo, é um outro tipo de governo de igreja. Tem igreja que é episcopal, tem igreja que ela é sinodal, tem igreja que vamos dizer assim, presbiteral, né? Tem igreja que é apostólica. Quem coordena, quem conduz ela é um apóstolo. Tem igreja que agora surgindo igrejas que são proféticas, né? Quem dirige a igreja é um profeta. Então ela caminha por visão, ela caminha por revelações, né? Eu não tenho nada contra, eu convivi com isso, convivo com isso, diálogo muito bem com isso. Embora tenha minhas próprias convicções que estou assumindo agora, né? Eu não podia ficar no meio e sendo um católico enrustido, citando Santa Teresinha sem falar que era ela, cantando louvores que falam de Deus bonito, que agrada a Deus em minha pequena alma, mas sem dizer que era fala de Teresinha de Lisieux.
né? Falando frases que eram de Francisco de Assis, sem dizer que era do Francisco de Assis. Ah, mas você adorava Francisco? Não adorava Francisco, tem Teresa de Lisieux. Nenhum desses amigos espirituais meus que estão nesse painel são adorados por mim. E não serão, porque eles não são dignos de adoração. Digno de adoração é o Senhor Jesus. Então nós temos aqui a foto deles, o ícone deles. O quê? Para a gente não perder o foco. Que aquilo que eles viveram é um caminho, é um espírito e uma vida que veio de Deus. Deus os ungiu. Então, o que eu penso sobre isso? Eu deixei de ser pastor? Não. A unção de pastor está em mim. Está uma igreja evangélica, uma igreja de Deus, reconheceu em mim o dom de pastor. Amém. Sou pastor. As pessoas que me chamam de pastor conhecem, sabe? Eu não revido, eu recebo. Eu atendo por pastor. Pastor Davis, eu atendo. Me chamam de pastor na rua. Ô, pastor! Paz do Senhor. Pastor? Ah, mas o senhor é católico agora, o senhor prega em igrejas ainda? Prego. É que não me chamam. Mas se me chamar, eu vou. Eu vou porque eu não deixei de crer que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador, porque eu me tornei anglicano. Muito pelo contrário, a nossa profissão de fé, né? Quando na Páscoa nós renovamos nossos compromissos batismais, poderia abrir aqui o livro de oração comum aqui, que é a nossa liturgia, que é o livro da nossa liturgia. Poderia abrir o livro de oração comum da liturgia do Sábado Santo. Tem esse diálogo entre o presidente da missa e o povo, né? Crês e reconhece Jesus como teu Senhor e teu Salvador, né? E a pessoa diz, eu creio, eu recebo. Então não deixei de crer que Jesus é o único, é o suficiente, tá? Porque não preciso de outros salvadores além de Jesus. Jamais um santo que falou tão bem, que pregou tão bem a palavra, que viveu o evangelho, falou que eles são caminhos de salvação. São exemplos de santidade. Sim. Mas o Senhor Jesus, você quer saber? Sabe o que me levou para a igreja anglicana? A Office. Sabe o que é a Office? A Office é a ordem franciscana secular evangélica. Sim, senhor. Sabe quem está à frente, quem Deus suscitou para ter essa ordem franciscana? É o reverendo metodista, que é o Frei Edson Sardinha. Quem me trouxe ali foi um pastor que é Frei Isaac. A Office. E conhecendo a Office, fui conhecendo o metodismo, né? Pastor Edson, o reverendo Edson me enviou textos de John Wesley, que falava sobre a comunhão. Eu falava, gente, a gente não vive isso nas nossas santas ceias. E John Wesley tão evangélico, tão protestante, vindo, claro, de uma igreja anglicana, mas vá numa igreja metodista, você vai entender o que eu estou dizendo. É Santa Ceia, como todas as igrejas evangélicas, mas tem uma reverência àquele pão consagrado, porque ali se tem uma comunhão viva, real, verdadeira, uma presença real de Jesus. As pessoas esqueceram da presença real de Jesus. Eu sou grato, sim, à igreja evangélica, porque na igreja que eu estava, o pastor presidente tinha o maior zelo pela Santa Ceia. Maior zelo, ele pregava isso, é a presença real, é o corpo do Senhor Jesus. É um mistério de salvação que nós celebramos, mas ainda era uma vez por mês. E nós celebrávamos, como pastores, a Santa Ceia em diversas ocasiões. Mas não podíamos sair falando para o povo, não podíamos declarar isso publicamente, porque as outras igrejas evangélicas iam nos perseguir. Não, meus irmãos, a Santa Ceia, a Santa Eucaristia é presença real de Jesus. E eu creio eu creio que não é assim como muita gente fala. Acabou a Santa Ceia, virou pão de novo, é só um pão, é só. Eu não creio que é assim. Porque Jesus disse isto é. Ele não falou isto é e vai deixar de ser, ele falou que é. Né? As pessoas vão dizer, não, mas enquanto você está celebrando ali é. Né?
A igreja anglicana, ela tem essa posição. Nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. Não sabemos explicar como. Se é por transubstanciação, se é por consubstanciação. Consubstanciação é enquanto nós estamos celebrando. Enquanto nós estamos celebrando, junto com o pão e o vinho, está a presença real de Jesus. É pão, é vinho, mas junto com o pão e vinho está a presença real de Jesus. Aí a gente comunga, a gente recebe a presença real de Jesus dentro de nós e acabou o serviço litúrgico, é pão e vinho de novo. Não é mais, né? E nós aqui no Brasil, nós cremos na transubstanciação, porque Jesus diz, isto é meu corpo. Ele não falou que vai deixar de ser. Né? Não teria sentido, mesmo as pessoas que creem em consubstanciação, mesmo os segmentos anglicanos que creem em consubstanciação, não teria sentido guardar as reservas da Sagrada Eucaristia para levar aos doentes. Porque se não tem mais a presença real de Jesus ali, por quê? Por que guardar? Por que levar aos irmãos? Né? Porque tem no LOC a distribuição da Eucaristia nas diversas circunstâncias, aonde é rezado, é orado. Né? Nós agradecemos pela vida do pastor ou do reverendo tal, que celebraram conosco a Eucaristia, com os quais nós compartilhamos agora da Eucaristia. Então não teria sentido ter estoloque no livro de oração comum, nesse rito da comunhão para as diversas circunstâncias, fora da missa, da celebração eucarística, feito por ministro, como eu sou ministro da Eucaristia, eu faço isso, eu leio toda vez que nós expomos ali o Santíssimo, colocamos as sagradas reservas que contém o corpo e o sangue do Senhor Jesus ali, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida dos reverendos, dos pastores que celebraram conosco a Eucaristia e com os quais nós compartilhamos agora desse santo sacramento. Se eu não crer numa presença, numa presença real de Jesus constante na espécie sagrada, eu tenho que dizer que o livro de oração comum está errado. Então, mesmo quem crê em consubstanciação vai bater de frente com isso aí. Mas fora isso, então, retomando a palavra, é Deus que unge, é Deus que escolhe, é Deus que levanta, é Deus que suscita, é Deus que ativa. Se a gente quiser falar numa linguagem profética, né, é Deus que ativa o ministério. E a gente dá resposta ao chamado. E as pessoas, a comunidade local, os pastores que estão acima da gente, veem em nós esse dom e confirma isso. Então jamais vou deixar de ser pastor. Por quê? Eu, uma vez confirmado, uma vez que foi uma igreja, colocou a mão sobre mim e falou, se tu és pastor, eu sou pastor. Só que agora eu estou correndo atrás do quê? Da sucessão apostólica. Eu não quero a sucessão que vem do Rodrigo Salgado. Eu não sei quem ordenou ele. Eu não quero eu quero mais, eu quero coisas maiores. Eu estou indo à busca daquilo que foi recebido dos apóstolos lá atrás. E veio vindo. E é comprovado historicamente. Nós podemos pegar a documentação de Dom Paulo Sérgio, que é o nosso arcebispo primaz no Brasil, e nós vamos ver que quem ordenou ele foi ordenado por um outro, que foi ordenado por outro, e sem se interromper. Houve uma sucessão apostólica. Então estou indo atrás de coisas maiores. Eu quero aquilo que veio de Jesus para os apóstolos, aquele sopro que Jesus deu, que o ressuscitado deu no cenáculo aquele dia. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida para quê? Para mim sair falando, não, eu sou padre, sou reverendo, não. Para a salvação das almas, para a conversão dos pecadores, para que as pessoas se encontrem com Jesus, para que cada dia mais, cada vez mais as pessoas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para que as pessoas tenham na sua vida a salvação. Eu quero receber aquilo que foi recebido dos apóstolos, a ordem, a autorização, para pegar o óleo santo e ungir as pessoas, e as pessoas serem curadas. Porque
Se tem alguém doente, chame o presbítero da igreja e este faça a oração com óleo santo em nome do Senhor. Tiago capítulo 5. E a oração da fé salvará o enfermo. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados os pecados. Eu quero esta ordem, eu quero esta palavra ativa na minha vida. Com toda a ordem que vem de Jesus. Entendes isso? Esta é a diferença. Eu quero ir lá com o óleo, quando a pessoa está virando o olho para entregar o espírito, quando a pessoa está agonizando, eu quero ser instrumento de alívio naquela alma. Eu já vi tantas pessoas falecerem perto de mim. Se eu tivesse a oportunidade de ir lá e a certeza de que o que eu ia ministrar ali ia salvar aquela alma, ia perdoar os pecados daquela alma, eu teria corrido, voltado, correndo atrás dos sacerdotes. Amado irmão, para encerrar essa formação desta noite, eu quero te dizer uma coisa. Anda se pregando muito por aí de voltar às nossas raízes apostólicas, de voltarmos à igreja primitiva, à igreja dos Atos dos Apóstolos. A única maneira de nós retornarmos à igreja primitiva é abraçar aquilo que a igreja primitiva tinha. Ou será que nós vamos continuar sendo céticos, incrédulos? Amado irmão profeta, do movimento profético, o teu pastor, Benihim, diz que comungou a Eucaristia dos católicos. E diz que entrou em êxtase e foi elevado até a presença de Deus. Por que você não aceita que Jesus está presente na Eucaristia? Porque você também não faz essa experiência que eu faço todos os dias, de ser arrebatado em espírito diante do Santíssimo Sacramento, de ser arrebatado em espírito